Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Uma alegria grande poder estar aqui com vocês. Estamos aí iniciando mais um dia de estudos, tá? Estamos ainda no capítulo 11 de Apocalipse. A primeira parte que a gente falou na terça-feira foi sobre os 42 meses. E agora nós estamos vamos falar sobre as duas testemunhas. Então vai ser dos versos 13 até o verso 14. Então nós vamos falar aí quem são essas duas testemunhas. Note que essas duas testemunhas estão, eh, vamos dizer assim, elas estão entrelaçadas com a introdução que nós fizemos dos 42 meses. Então, enquanto teve 42 meses que houve a perseguição, que houve ali o período em que foi dado aos gentios e que eles pisariam na cidade santa, e eu mostrei, falei um pouquinho, terminei falando o que que houve, né, durante esses 1260 anos de perseguição. Aquilo que era povo de Deus acabou perseguindo o próprio povo de Deus. Então hoje nós vamos continuar falando sobre isso, tá bom? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai querido, agradecemos a Ti as bênçãos. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Abençoa-nos, pedimos em nome de Jesus. Abra a nossa mente, abra o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Quero ler com vocês aqui a partir do verso 3, tá bom? Diz assim: Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 anos, vestidas em pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor na terra. Eu vou ler um pouquinho, vou parar, fazer algumas aplicações, depois a gente vai continuar, tá bom? São estas duas oliveiras, os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor na terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os seus inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Estas têm autoridades para fechar o céu para que não chova durante os dias em que se profetizar. Quando a gente lê essas primeiras partes aqui, a gente percebe o seguinte: quem são essas duas testemunhas? Normalmente as pessoas aplicam ao Antigo e Novo Testamento. E é isso mesmo. Eu digo que é o contexto. Porque, por exemplo, quando João escreveu esse Apocalipse, ainda não existia o Novo Testamento. É lógico que nós concordamos que o Novo Testamento faz parte da palavra de Deus. Mas na época de João, quando o livro de Apocalipse foi escrito, não existia, né, o Novo Testamento. O que existiam eram cartas enviadas, existia assim a Bíblia antiga, e que existia também eram as cartas enviadas às igrejas. E essas cartas enviadas às igrejas faziam com que as pessoas estudassem, né, lembrassem. Então, antes de dizer que é simplesmente o Antigo e Novo Testamento, poderíamos dizer que seria a palavra de Deus de maneira geral. O texto aqui dá, quando elas falam assim, elas têm autoridades para fechar o céu e não chova durante os dias que se profetizarem. Lembra a história de Elias, né? Elias lá em 1 Reis, Elias orou, não choveu, e depois orou e choveu. Então está falando, está parecendo que está falando de Elias. Também tem autoridade sobre as águas para convertê-las em sangue. Agora não parece mais Elias, parece quem? Moisés, não é isso? Lembra Moisés. Por quê? Foi no contexto de Moisés que as águas se transformaram em sangue, bem como para ferir a terra de todas as sortes de flagelos, todas as vezes quando quiseres. E foi através de Moisés que veio as pragas. Quer dizer, não foi através de Moisés, né? Foi Deus que enviou, tanto para fechar o céu, para que não chova, com Elias, quanto aí as pragas e as águas em sangue. Mas parece que está falando de Moisés e de Elias. Como a gente não deve lê-los ou ler de maneira. Agora fugiu o nome.
literal, pronto, não é literal, é algo simbólico, porque estamos num livro de profecia. O- Eu falei da Bíblia, né? A gente fala Antigo e Novo Testamento. Mas você pode entender o seguinte, olha só, Moisés representa a lei e Elias representa os profetas, ou seja, lembra de Jesus? Quando Jesus estava falando, eles têm a lei e os profetas. E o que que é essa expressão da lei e os profetas? A lei, escrita por Moisés, e os escritos dos profetas. Então, nós poderíamos sim dizer que é a Bíblia, e obviamente, nos tempos de hoje, de agora, Antigo e Novo Testamento, né? Nós temos a Bíblia no Antigo e Novo Testamento, mas ela originalmente ela apontava para a Bíblia, dos escritos e dos profetas, da lei dos profetas. Muitos usam até o termo para justificar a não guarda do sábado. A lei e os profetas vigoraram até João. Ou seja, usam erroneamente porque a palavra de Deus, a lei e os profetas não duraram até João. Ali o contexto era falando da vinda do Messias. Então, as profecias que aplicavam ao Messias duraram, vigoraram até João. E aquele João ali é João Batista. Então, a lei e os profetas apontavam para o nascimento de Cristo, vigoraram até João. Passou João, já não apontava mais para ninguém. Então, aquele era o contexto, mas é a lei e os profetas, é um costume antigo. No Novo Testamento você vê muito, principalmente na parte onde Jesus está ali conversando, sempre a lei e os profetas, a lei e os profetas. E o que, que são a lei e os profetas? A Bíblia que eles usavam, a Bíblia que Jesus leu na sinagoga no dia de sábado, segundo Lucas capítulo 4. Ali era Lucas capítulo 4, ali era Isaías. Isaías é um dos escritos dos profetas. Então, aqui, nesse ponto, representa Elias, os escritos proféticos, representa os profetas, e Moisés, a lei, né? A Bíblia era basicamente dividida entre a lei e os profetas. Então, o que que seriam essas duas testemunhas? Seria a palavra de Deus, vestidas de panos de saco. Mas olha, em Zacarias, capítulo 4 tem um acréscimo importante. Acho que não é 4 não. Entre 3 e 4. Vamos lá. Zacarias. Porque aqui fala que são duas oliveiras. Verso 4 diz: são estas as duas oliveiras e os dois candeeiros, que se acham em pé diante da terra. Ok? Então, olha só. É apenas por curiosidade, tá? Eu acho que vai fazer um acréscimo importante. Malaquias não. Zacarias, capítulo 4. Olha só. Verso 3, Zacarias 4, 3 diz assim: junto a estes, duas oliveiras, ó, duas oliveiras, aqui no Apocalipse, duas oliveiras e dois candeeiros. Diz assim, eu vou ler a parte de cima, antes do verso 3, diz assim, ó, estão do lado do candelabro, estão em cima do candelabro. Junto a estes, ó, eu vou ler o verso 2, perdão. Zacarias 4:2. E me perguntou: o que vês? Respondi: olho e vejo um candelabro de ouro e um vaso de azeite, e 7 lâmpadas, 7 tubos, e para cada uma das lâmpadas estão em cima do candelabro. Junto a estes, duas oliveiras, ou seja, duas oliveiras junto a um candelabro. Aqui são duas oliveiras e dois candeeiros. Esses candeeiros são os candelabros, né? Então perguntei ao anjo que falava comigo, verso 4. O que é isso, meu senhor? Ele respondeu o anjo: não sabes? Respondi: não, meu senhor. E verso 6. Prosseguiu a ele e disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não é por força nem pelo poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o contexto aqui, ele não está falando literalmente das duas oliveiras, mas ele está falando nessa primeira parte, ele está falando que está do lado das duas oliveiras. Então, a ênfase aqui não é as duas oliveiras, a ênfase aqui é o candelabro com as lâmpadas e o azeite. E nesse contexto, o azeite
que mantém ali aceso o candeeiro, é o Espírito do Senhor, ok? Quando você vai para o verso 11, olha só. Perguntei, prossegui e lhe perguntei: o que são as duas oliveiras, à direita e à esquerda? Então, note que o Espírito do Senhor estava ali no candelabro. Então, o que que são as duas candeeiras? Aí ele disse assim: tornando-lhe a falar, perguntei-lhe: que são aqueles dois ramos de oliveira junto aos tubos de ouro? Aí ele respondeu: não sabes? E eu disse: não. Verso 14. Então ele me disse: são os dois ungidos que assistem ao Senhor de toda a terra. Note que essa expressão são os ungidos que assistem ao Senhor de toda a terra. Não parece a mesma expressão? Até porque na parte final, olha só, é, verso 12 do capítulo 11 diz: e essas duas testemunhas ouviram a grande voz vinda do céu, dizendo: subi para cá. Então, as duas testemunhas lá, tanto aqui como que eram as duas oliveiras, como lá, que eram as duas oliveiras, também estava relacionado a dois seres que eram ungidos, né? E aqui simbolicamente explicando esses dois seres ungidos seriam a lei e os profetas. Obviamente, a Bíblia, a lei e os profetas foram escritos pelo Espírito de Deus. Então, nem é por força, nem é por violência. Então, aqui o contexto a gente pode aplicá-la, pode agregar. Eu digo que o texto de Zacarias nos ajuda a agregar mais informações, falando da palavra de Deus e falando também do Espírito do Senhor ali ajudando, até porque é o Espírito do Senhor que dá autoridade aos profetas e, obviamente, a palavra de Deus, a Bíblia, como a palavra de Deus, ela só é válida pelo Espírito Santo, ok? Mas não quer dizer as duas testemunhas, uma sendo o Espírito Santo e a outra a palavra de Deus. O Espírito Santo está acima disso. Seria, eu entendo aí, a gente hoje aplica ao Antigo e Novo Testamento, mas seria aí também de maneira especial, primariamente aos profetas, né? A lei e os profetas. A Bíblia, a palavra de Deus de maneira geral. Então, a palavra de Deus, ela era testemunha de Deus aqui na terra, enquanto que o povo seria perseguido, a palavra de Deus iria testemunhar vestida em pano de saco. Essa expressão, pano de saco, é uma questão de protesto. Houve muitas mortes, né? Então, mas é importante aqui que eu quero ler com vocês no verso 5. Olha só: se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Essa é uma expressão, no original se alguém causar-lhes dano, é necessário que seja morto. Me veio à mente o texto, está lá em Apocalipse capítulo 13. Abre aí, verso 9 e 10. Aqui está falando da besta do mar. Quem tem ouvidos ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então, em Apocalipse 13, 9, 10, está falando da besta que emerge do mar, está falando do sistema religioso ali, que perseguiu, tá? Essa primeira besta é o sistema religioso, que durou a Idade Média e perseguiu. E a promessa de Deus é: se alguém que leva para o cativeiro vai. Se alguém que mata a espada, é necessário que seja morto a espada. Não foi isso que aconteceu com um general francês fechando a igreja, perseguindo a igreja que perseguia? Note que isso tem a ver com a parte do capítulo 11, porque nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Essa besta que emerge do abismo e come as duas testemunhas, ou mata as duas testemunhas, né? Devora elas, destrói elas, deixa elas tiradas ali, mortas, é a França. Você vai falar melhor ali. Eu tenho um livrinho bom para você estudar, é esse aqui, ó, Uma Nova Era segundo as Profecias do Apocalipse. Eu separei algumas coisas aqui, quero ver se dá tempo para a gente ler alguma coisa.
Então aqui a gente vê assim, um outro livro que eu leio mais antigo é esse aqui, ó, Revelações do Apocalipse, tá? Esse aqui é mais antigo. Também tem coisas interessantes aqui. Então a gente percebe o seguinte: Deus fez uma promessa e foi o que aconteceu, né? A igreja perseguiu, a igreja primeiro perseguiu os protestantes, muitos protestantes foram mortos, principalmente a França. A França foi o primeiro país a aceitar a Cristo, né? Clovis, rei dos francos, aceitou o cristianismo e foi o primeiro país a abandonar completamente, perseguir os cristãos e através do iluminismo e outras coisas a França começou a jogar fora o cristianismo. Note que hoje temos liberdade, a gente deve a liberdade à reforma protestante. Mas, infelizmente, Satanás usou essa parte da reforma protestante, a liberdade, para dar libertinagem. E a gente vai ver algumas coisas. Vou voltar a explicar propriamente isso para a França, mas eu vou voltar para o texto bíblico. O texto lá de Apocalipse 11 diz que se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Ao mesmo tempo que fala lá em Apocalipse 13, aconteceu, a ferida da besta foi uma ferida mortal, mesmo depois vai ser curada, a terra vai se maravilhar, mas naquele momento foi mortal. Aqui também está dizendo que se alguém quer fazer dano, se alguém quer fazer dano à palavra de Deus, que são as suas testemunhas, né? A gente coloca aí o Antigo e o Novo Testamento, a lei e os profetas, vamos colocar assim também, é necessário que deve morrer. Vai morrer, em algum momento vai morrer. Vamos lá. Elas têm autoridades, né, e tal. Olha só, verso 7. Quando tiverem concluído, então, o testemunho que devem dar. 42 meses. Ok? Ontem não. A gente não está fazendo, está nas férias, né? Então foi um ato falho agora. 2 dias atrás, na terça-feira, a gente falou das 42 meses, 1.260 anos. Então, quando completarem, quando derem os 1.260 anos, a besta que surge do abismo pelejará contra ela, e as vencerá e as matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que é espiritualmente Sodoma e Egito, onde o Senhor foi crucificado. Então, note, tudo espiritualmente. Não é simplesmente Sodoma. É algo que significa, né? Por que a gente está falando disso aqui? Porque esta besta que surge do abismo, abismo, sem firmeza, sem terra, surge do buraco. Essa palavra abismo também significa a parte aonde, no grego aqui é traduzido a região do oco. Você estuda ou estudou de cultura grega, você vai ver que o oco era no meio do mar, um buraco, que era a porta do inferno. Então, ou seja, literalmente veio algo do inferno, e não é. Você vê a França hoje, a França revolucionária, as piores coisas que atacam o cristianismo. Até os dias de hoje veio da onde? Desse abismo, marxismo, né? E outras coisas mais. Comunismo, a base, se você for ver, eu vou ler aqui algumas coisas, tudo foi o estudo da Revolução Francesa. A Revolução Francesa matou muita gente, destruiu muita gente, e o texto continua dizendo o seguinte: olha só, Satanás usou a igreja para matar os protestantes e depois usou o povo para matar a igreja de Roma. Quando você lê esse contexto aqui, olha, muitos morreram. Você pode ver ali, por exemplo, em 1560 e pouco, um massacre de São Bartolomeu. Eu estou correndo aqui para não ficar lendo, mas aqui fala que os huguenotes, pode ler aí, huguenotes seriam os protestantes franceses.
foram mortos, foram enganados. Quero ler só uma parte aqui que diz assim que Filipe Henrique de Navarra, ele foi eleito rei, né? Em 1598, fez o famoso Édito de Nantes. O que que é esse édito, perdão? Ele faz, o que ele fez, ele eh, fez com que fosse legalmente irrevogável. E isso depois foi revogado pelo Luís XIV, se eu não me engano, quase 100 anos depois. Deixa eu ler aqui. Olha só. Ele garantiu os huguenotes muitas liberdades, embora, tá página 292, embora tendo que sair de Paris, Lyon, de uma outra grande cidade, foi-lhes permitido viver os huguenotes. E eles se destacaram, ou seja, o edito tinha que sair das grandes cidades e vai para o interior. Mas se você é fiel servo de Deus e você vai para o interior, mesmo para uma cidade pequena, deixa eu te perguntar, você vai ser próspero se você for fiel a Deus? A gente já sabe a resposta. É lógico. É lógico que a gente vai ser, porque Deus abençoou. E foi isso que aconteceu. Então, onde quer que eles iam, os huguenotes destacaram-se em vários ofícios, na educação, agricultura, negócio e etc., tornando-se virtualmente a classe média. Então, eles foram abandonaram lá as cidades, deixaram as coisas, né? Isso aqui é bem depois do massacre de São Bartolomeu, foi uns 30 anos antes. 30 anos não, é, foi 25 anos antes. O massacre de São Bartolomeu foi em 1572, tá? Então, em 1598, o seu número cresceu, eles cresceram, os huguenotes, até atingir 12 milhões de pessoas. E aí o livro ainda coloca aí, ou seja, a 10ª parte da população. Por quê? Porque aqui ainda diz que ruiu, ó, verso 13, naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade. O livro faz algumas comparações aqui. Mas em outubro de 1685, ou seja, quase 100 anos depois, Luís XIV revogou formalmente o irrevogável, proibindo, ó, e ao mesmo tempo proibindo de abandonar o país. Então, cerca de 500 mil huguenotes conseguiram deixar os seus lares e possessões, de preferências a abandonar a fé, ou seja, abandonou as coisas em vez de abandonar a fé. Pessoas criadas em pleno luxo, senhoras grávidas, homens idosos, inválidos, crianças, alguns disfarçados como peregrinos, esportistas e operários, valendo-se das trilhas poucos conhecidas, caminhando à noite, passando em dias de florestas nas cavernas, escondendo-se em carroças e navios, sobre eh, fardos de feno, montes de carvão ou em barris vazios, de forma alguma conseguiram fugir, de alguma forma conseguiram fugir para a liberdade no exterior. Este grupo foram os afortunados, foram os sortudos, vamos dizer assim. Os que não conseguiram escapar foram apanhados e sofreram indescritivelmente. Eu quero ler mais algumas coisas aqui, porque foi muito triste, tá? Houve muita perseguição. é, eu li algumas coisas aqui, foi bem triste. Eu quero falar também, nesse contexto, olha só o que aconteceu. Veio o iluminismo. Note, o iluminismo foi no período de 1700. A queda foi em 1798. Até ali, acontecia o seguinte, algumas coisas que o livro toca aqui. Os reis, eles pagavam para lutar nos feudos, agora estava acabando isso. Estava havendo uma nova revolução no mundo inteiro. Note que foi entre o período de 1700 a 1800 ali que houve a Revolução Francesa e houve outras revoluções, americana, houve também na Europa ali.
estava caindo o feudo, estava caindo o monarquismo, estava vindo a democracia no mundo inteiro. Foi nesse período aí. E nesse período trouxe algumas coisas importantes. E isso tem a ver com isso aqui? Tem. Porque todo o sistema estava baseado em quê, querido? O sistema estava baseado em feudos. A Europa toda era um feudo. E hoje a Europa é um feudo? Não, né? A gente diz que não tem, são os reis lá, são fictícios. Mas a gente percebe que hoje o povo, né, foi exaltado e tal. Então, nesse contexto, antes o povo era tipo servos, agora continua servo, mas agora é remunerado, né? Vive para isso. Você pode, teoricamente, não depender de rei nenhum para sobreviver. Basta você trabalhar, lutar e você crescer. A gente tem visto que na prática não acontece bem assim, que os líderes políticos acabam sendo os reis, seja na democracia, seja no comunismo. Ou não? Você vê lá. Eu não vou falar não, porque vai parecer que eu estou entrando em querendo defender uma classe política e não quero defender nada. Mas as pessoas, seja da esquerda ou da direita, os líderes, todos eles têm recursos. Inclusive o povo lá que defende lá a divisão de bens. Quer dizer, o povo tem que dividir tudo, mas os líderes lá, os bambambãs. E note que tudo isso, todas essas bases foram fundadas sobre a base sobre a base huguenote, sobre a base protestante, que era liberdade. Liberdade. Na época de 1700, eles não eram ateístas, eles estavam ficando deístas. Pode ler aí um pouco mais sobre história. Eu leio, tá nesse livro também. Então, o que era isso? Deus criou o mundo e abandonou. Inclusive aqui, Voltaire, você sabia que Voltaire tem origem religiosa? Voltaire, que a gente usa como pessoas que combatia, ele usou o terremoto de Lisboa. O terremoto de Lisboa, aquele terremoto que a gente já falou aqui no sexto selo, ou, ó, verso 12 do capítulo 6. Quando o Cordeiro abriu o sexto selo, veio um sobre grande terremoto. Nós aplicamos o terremoto de Lisboa. Voltaire usou o terremoto de Lisboa em 1º de novembro de 1755 para justificar seu raciocínio de que Deus, porque muita gente morreu, então ele disse assim, se Deus não se preocupa conosco, é melhor que nós mesmos o façamos. Este foi um dos argumentos que aplanou o caminho da Revolução Francesa, porque a Revolução Francesa matou a besta que sobe do abismo. Para ela subir do abismo, ela tem que ganhar força. Você está no buraco, para você levantar do buraco, você vai ganhando força até você levantar. E veio e matou. Matou a Bíblia. E tem matado, porque não tem? As bases da Revolução Francesa estão até hoje aqui. Então, olha só, Voltaire era deísta, então ele acreditava em Deus. O problema do ateísmo é que não existe um ateu sem Deus. Ele existe para negar que Deus existe. Ou seja, a sua base é base religiosa. Não tem como fugir. Não existe ateu. Eu não vou dizer que não existe, porque eu estaria entrando num erro. Né? A gente não pode nunca ser total, né? Totalizar. Nunca, isso, nunca. Bem, existem verdades é, é, não relativas? Sim. Existem verdades absolutas. Não é o contexto aqui. Mas para você ser um ateísta, você tem que ter uma base religiosa. E normalmente alguém representou mal essa base religiosa e aí fez com que acontecesse o quê? Que você se voltasse contra essa base religiosa, negando ela. Foi isso que aconteceu na época da Revolução Francesa e hoje acontece isso também. Hoje o pessoal fala muito de Estado, né? Estamos num Estado democrático, usando o mesmo princípio. Então, olha só, se o Deus criara o mundo, mas era incapaz de amar quem quer que fosse,
ou ter qualquer relacionamento pessoal com as suas criaturas, então Voltaire rejeitou repetidamente a inspiração da Bíblia e ele acreditava na razão humana, que era muito superior ao cristianismo. Então, seja Voltaire, Jacques Rousseau, Rousseau, olha só o que Rousseau pregava. Ele dizia que todos eram livres, mas que uma minoria sabe o que é melhor e deve impor sua vontade à maioria como o próprio bem-estar. Não é assim? Está lá no Congresso. A minoria lá está votando e escolhendo o que a maioria está. A democracia. A minoria escolhe. Não, mas eles são representantes do povo. Uhum. Igualzinho o povo, né? Igualzinho. Estão lá. Estou falando aqui Brasília, mas o resto do mundo. Uma classe pequena, né? O feudo mudou. O feudo agora é representado pelo povo, tá? Bem, queridos, estou terminando aí essa parte para mostrar que termino também essa. Vou continuar ainda essa primeira parte, porque eu estou no verso aí, olha só, verso 8 diz assim: o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Por 3 anos, por 3 anos e meio, eles foram mortos. Olha aí, ó, verso 9. Então, entre os povos, nações e línguas, contemplaram os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio. 3 dias e meio. A palavra de Deus foi completamente negada. E eu preciso contar com mais detalhes, eu vou gastar mais tempo. Então, eu vou terminar essa parte das duas testemunhas. E nós vamos continuar na semana seguinte, semana que vem, na verdade. Tá bom? Que Deus abençoe você. Espero que você faça planos. Se você não tem, adquira esse livro aqui, ó. Esse livro aqui é muito bom, tá bom? Ele tem também a versão de Daniel. Não, acho que hoje ainda vende na casa publicadora. Vale a pena você ter esse livro, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, nós vamos continuar depois, lembrando que esta besta é a França, mas a gente precisa contar mais detalhes, esses 3 dias e meio, para a gente mostrar o que foi que aconteceu com a palavra de Deus. Mas não se esqueça, Satanás usou a liberdade criada pelo protestantismo para fundar o que a gente vê hoje. Contra o criacionismo, né? A evolução. Darwin era religioso, filho de pastores. Você vai para Voltaire, Rousseau, Marx. A família dele era o quê? Era casado com quem? Classe burguesa e tal. Então, assim, eu digo para vocês, tudo. As pessoas hoje falam mal da religião. Elas viveram da religião. Tudo. Tudo tem a ver com Deus. Uns aceitam Deus, outros negam a Deus. É verdade que eu terminei anteontem, falando de que líderes religiosos, se não viverem a fé que deveriam viver, eles vão ser cobrados por isso. Mas pode ter certeza, por causa desses falsos líderes religiosos ou de falsas pessoas que viveram a verdade, é que veio esse tipo de religião, porque o ateísmo é uma religião, tá bom? Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos, depois a gente vai continuar falando. Pai querido, estamos andando, talvez aí bem devagarzinho, estudando as profecias, falando algumas coisas, agora estamos falando da França revolucionária. Nos ajude a entender, Senhor, da tua palavra, das duas testemunhas, e nos ajude a entender que essa besta, essa França, que foi o primeiro país a aceitar o cristianismo, infelizmente também passou a perseguir os cristãos protestantes, os huguenotes, e depois acabou rejeitando completamente a religião. E hoje, quando nós olhamos para a França, Senhor, a gente vê um país que abandonou completamente os traços da luz
do evangelho que viveram ali. Então, Senhor, nos ajude a estudarmos mais as profecias. Nos dê a tua paz. Nos dê um bom dia na tua presença. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje é véspera, né? A gente sabe aí que o Natal, que é o nascimento de Jesus, muito provavelmente pelas profecias bíblicas, não foi 25 de dezembro. Isso é uma tradição católica que permeia a religião, né? Mas eu posso dizer para você o seguinte: mesmo Jesus não tendo nascido neste período, vale a pena não você simplesmente guardar, você não vai estar guardando, mas fale de Jesus para os outros. Pai, esteja com a sua família. Tenha certeza de que vale a pena usar este momento para alcançar corações, tá bom? Deus abençoe e que você tenha realmente um bom dia, uma boa semana. É, talvez o bom Natal não seria a palavra mais correta, mas que a graça do Senhor esteja com vocês, tá bom? Deus abençoe.